Olá, senhores, bem-vindos à aula Entrando no Jogo. Essa aula é uma aula bem específica para falar realmente de ferramentas, falar de tela operacional e falar de realmente o começo agora. Já tivemos o pilar de conhecimento de mercado, análise do fluxo e agora a gente vai começar a incorporar realmente o que interessa na nossa tela para diferentes ativos e como que a gente simplifica a leitura do fluxo. Importante saber, interação entre as ferramentas, todas as ferramentas são conectadas em termos de informações, ok? Então elas se complementam. Existem ferramentas que mostram a intenção dos players, como a gente falou de book de ofertas, outras que mostram o presente, tal como Times in Trade, histórico de negócios, Volume at Price, saldo da agressão, e outras que mostram as duas coisas ao mesmo tempo. Agora eu falei de algumas colunas, mas o DOM é uma ferramenta que mostra intenção e presente, porque mostra o book de ofertas agrupado por cada nível de preço e mostra também o consumo da liquidez com outras colunas, tais como contratos agredidos por compradores ou vendedores, saldo da agressão, volume at price. Importante manter sempre a simplicidade e objetividade. O resultado não é consequência de um número de ferramentas ou número extrema análise que a gente faz e toma a decisão de comprar ou vender, mas sim realmente o após o clicar é o que interessa, tendo um mindset correto, entendendo, pensando em probabilidades e aplicando uma estratégia de risco coerente. Tá? Então isso é o que realmente vai fazer diferença no nosso resultado. E após o trading, tem que ter análise de performance para ver o que realmente, qual ponto que está mais fraco e aonde que a gente pode melhorar. Tá? Então, o que está acontecendo naquele momento e de que forma que está acontecendo? Isso é importante. Como que os players que realmente, qual o lado que tem a capacidade, tá, de mudar o mercado de patamar, de movimentar o preço, eles estão se posicionando, estão posicionando de forma passiva ou agressiva ou nenhum dos dois naquele momento. Então, cada momento do mercado ele é único. Existem momentos que a parte agressiva, ou pode ser de forma agressiva ou passiva, mas o lado mais forte que está tendo a capacidade de movimentar o mercado são os compradores, e daqui a 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, não é mais. Tá? Então a gente tem que ter essa análise e fazer essa análise de contexto também para perceber isso. Okay? Então, como eu falo de forma passiva, players podem ter uma capacidade de realmente se parar a movimentação do preço, tá? E adicionando cada vez mais lote no book, ter a capacidade também de movimentar o preço. Players agredindo o mercado, agredindo as ordens limitadas que estão em espera de execução, podem ter a capacidade de movimentar o mercado consumindo a liquidez dessas ordens ou não. Depende também de como outros players estão se posicionando. Se realmente tem muitas ordens, tá, sendo adicionadas no book de ofertas e absorvendo essas ordens que vêm para o mercado de forma agressiva, nem sempre quem está agredindo e constantemente com lote maior é realmente o lado que vai ter a capacidade, num futuro muito próximo, de movimentar o preço. Tá? Então essa análise de contexto que a gente tem que fazer. Tá? Agrediram. Exemplo, tomaram no dólar, eu digo comprar, tomaram 200 lotes, tomaram 300 lotes, bateram 50, tomaram mais 100, bateram 100, tomaram 300. E o mercado, tá, o preço, continua num range, não quer dizer que esses players compradores que estão sendo mais agressivos são realmente o lado que tem essa capacidade no futuro muito próximo, que vai gerar uma probabilidade para a gente maior que 50% do trade a favor. Nem sempre não significa que são esses players que vão ter a capacidade de movimentar realmente o preço. Tá? No momento que esses vendedores aqui não tiverem mais essa liquidez,
vendendo os lotes de forma passiva, adicionando liquidez no book de ofertas, eles vão ser obrigados a passar dessa forma passiva de se posicionar no mercado para essa forma agressiva. Vão ter que consumir a liquidez dos níveis abaixo, ok? Ou dessa forma, ou adicionando cada vez mais lote, aproveitando esse fluxo comprador e adicionando cada vez mais lote no book. Mesmo assim, o preço não consegue se deslocar, tá? Então, isso que tem que ter bem claro, como que aquele momento ele está se desenrolando, como é que ele está se desenhando para a gente conseguir extrair uma oportunidade, tá? Agora a gente vai passar para a parte da tela operacional e vai ser a partir daqui até o final dessa aula entrando no jogo. A gente vai olhar só a tela operacional e falar de diferentes ativos, falar de ferramentas e falar realmente desde o início, tá? Pré-trading, como que a gente monta uma tela operacional adequada, simples para cada ativo também, e como que a gente pode analisar o contexto também com essas ferramentas, tá? Bom, aqui eu tenho uma tela operacional que é uma tela simples, na qual tem dois gráficos, tá? O gráfico serve realmente para a gente analisar pontos, okay? Suportes e resistências, pode plotar máxima, mínima, ajuste anterior, assim como a coluna de anotações também serve para isso, tá? Então a gente pode clicar aqui e de repente anotar aqui, ponto importante, né? Serve para isso, ok? Então a gente pode fazer essa anotação na coluna de anotações, além de plotar no gráfico. Claro que no gráfico fica mais visual, ok? Seguindo, o que é importante quando a gente começa, quando a gente abre a nossa plataforma, tá? A gente tem que ver realmente são pontos e olhar o passado um pouco. Não que o passado tenha algum significado para o futuro, porém, vale a pena a gente olhar isso, principalmente para identificar pontos e pontos mais importantes e outros não tão importantes assim. Okay? Isso faz diferença no operacional. Então, como que a gente faz isso? A gente abre um gráfico maior, tá? E a gente vem plotando em tempos maiores, tá? Desde o diário, a gente plota os pontos. Por exemplo, esse aqui é um ponto. Ponto que eu digo são regiões, tá? Nunca é um preço definido, são regiões, ok? Então, a gente vai plotando esses pontos aqui, desde o gráfico diário, ok? Vou botar mais algum ponto aqui, que aqui estão os pontos intraday também, tá? E assim a gente faz a plotagem. Então a gente vem desde o diário ou... eu não quero usar um gráfico de tempo, temporal. Pode usar outro tipo de gráfico, é usar um gráfico de tick, né, que são de negócio. A cada X negócios que selecionarem vai fazer a mudança da barra do candle. Então pode vir no índice, pode colocar, por exemplo, 500 trades, tá? A gente consegue identificar já bastante pontos num longo prazo. Analisar também contexto, analisar o que? Uma tendência, tá? Tendência de alta, tá? Pontos, ponto importante, ponto importante, ponto importante,
Tá? Esses pontos vão servir para balizar algumas operações que a gente faz no intraday. Então é importante vir desde desse início, desde uma time frame ou desde de um gráfico que tem uma amplitude maior de tempo mesmo, tá? De um mês, semanas, para a gente começar a plotagem desses pontos. Ok? E aí a gente vem diário, ok? E vamos diminuindo, 60 minutos. Plota os pontos que tem nos 60 minutos. Tá? Plota os pontos que tem nos 60 minutos. E vem trazendo para um tempo menor, 15 minutos. E plota os pontos nos 15 minutos também. Tá? Então essa é uma análise que tem que ir fazendo, ou faz no final do dia e plota os pontos os pontos novos que teve no dia, analisa os outros pontos que realmente continuam sendo pontos importantes ou não, tá? E vai fazendo essa plotagem. Então isso é importante para iniciar o dia. Tá? Claro que a gente não está falando da preparação pré-trading, que envolve ver números, notícias, cadastrar alarmes. Tá? Estamos falando aqui exclusivamente da nossa tela operacional e das ferramentas. Então o gráfico serve para isso, análise gráfica, tá? Análise de uma tendência, análise de pontos. Ok? Bom, aqui eu passei do diário 60 minutos e 15 minutos. Eu tinha lá, eu posso vir 1000 trades, definir os pontos mais a longo prazo. Posso definir com 15, 500 trades. E posso definir com 200 trades. Tá? E vou cada vez trazendo mais para o meu operacional, para onde eu estou localizado, intraday. Né? O gráfico serve também, em termos de, agora eu falei de localização, onde que estamos localizados naquele momento. E isso é importante, ter essa visão. Aonde que a gente está localizado? A gente está numa máxima, né, semanal, uma máxima mensal. Que ponto que é aquele? Que importância que tem aquele ponto? Tá? Então, basicamente, o gráfico serve para isso. Ok? E aí, para o intraday, claro que a gente deixa aqui um exemplo de índice. Deixa, por exemplo, nos 100 ticks, 50 ticks. Tá? Esse é um gráfico que eu tenho embaixo aqui, que é de Renko. Cada box aqui vale 30 pontos, por exemplo. Isso no índice. Ah, mas é sempre 6 Renko, é sempre 5, é sempre 4. Isso varia muito com a volatilidade do mercado, o momento do mercado. Então, nem sempre eu utilizo o mesmo parâmetro para definir o meu gráfico. Tá? Dias não tão voláteis, dá para deixar, por exemplo, o índice, né, em 6P, 6R, 5R talvez. Dias mais voláteis tem que ser 7R, 8. Tá? Seguindo, Times in Trades. Tá? Times in Trades tem basicamente as ordens aqui pintadas por agressor, comprador ou vendedor. Tá? Quem está tomando a iniciativa? Agressor, comprador, pinta em azul. Tá? Azul, que é o comprador agredindo o vendedor. Vermelho, o vendedor agredindo o comprador. Ok? Uso somente um Times in Trades, ordem original. Pode utilizar mais de um Times in Trades ou não utilizar a ordem original, utilizar o normal, pode. Porém, a ordem original facilita bastante e é o que a gente precisa. A gente identifica ordens atípicas, agressividade, consumo da liquidez, tudo através do Times in Trades, do histórico de negócio com a ordem original. Então não é necessário ter mais um Times in Trades. Okay? O mercado, a simplicidade da tela vai de acordo com o entendimento que a gente tem
do mercado ou não. Quanto mais ferramentas, mais indicadores, mais fatores que a gente põe para tomar a nossa decisão, quer dizer que menos a gente entende, na verdade, a natureza do mercado e o ambiente que a gente se encontra. Okay? Porque a gente está procurando talvez uma certeza maior, um ambiente onde não tem certeza. Tá? Então, não tem justificativa, não tem por que utilizar diversas ferramentas. Utilize as ferramentas que são realmente úteis e que fazem a gente ter uma tomada de decisão muito objetiva sem hesitar. Tá? Não pode ser dúbia essa tomada de decisão. Ok? Então, Times in Trades pode filtrar por coloração, tá? Colorir negócios acima, por exemplo, de 100 lotes, tá? Isso é um exemplo no índice. Eu quero colorir índice acima de 40. Tá? Acima de 40 lotes, 50 é um lote expressivo para o índice, ok? Então, eu mudo, tá? esse filtro, esse parâmetro adequado ao índice, ok? Ah, mas sempre vai ser assim? Nem sempre vai ser assim. A gente pode ver um exemplo do dólar, que o dólar mais caro, uma ordem de 100 contratos era uma ordem expressiva. Tá? Hoje uma ordem de 100 contratos não é tão expressiva, porque está tendo agressões de 200, 300 contratos até mais. Okay? Então não adianta ficar sempre olhando todas as horas que passam no Times in Trades, mesmo que a gente não consegue acompanhar. Times in Trades basicamente, como leitura de contexto, ele serve para identificar o que? Agressividade. Tá? Agressividade e, que mais? Fazer a interação entre o book, os negócios que estão saindo e essas ordens que estão consumindo a liquidez do book de ofertas. Tá? A gente não observa basicamente uma absorção somente pelo saldo, somente pelo volume profile. A gente tem que observar o que? Se tem 10 lotes, tomam 50, tomam mais 100, tá? E move, por exemplo, 10, 15 pontos. Não tinha esses lotes ali. Então tem lote escondido, tem ordem iceberg ali. Tem outros tipos de... Tem alguém realmente escondido que está só a ponta, né, do iceberg, esperando realmente que alguém tome ou bata para renovar o resto dos lotes e aproveitar essa agressão para despachar o lote que precisa. Ok? Então, essa interação, book de ofertas, profundidade do book, ordens limitadas, times in trades, tem que ver essa interação, consumo da liquidez, e o times in trades também serve para identificar contexto, qual o lado que está sendo mais agressivo e se realmente essa agressividade está conseguindo movimentar o preço ou não. Tá? Aí temos o nosso Volume Profile, Volume at Price dentro do DOM. Eu só utilizo dentro do DOM. Tem como a gente definir um tempo diferente para o DOM. Tá? Como? É só digitar, né, o tempo, por exemplo, 20. Ele vai dar os últimos 20 minutos. Ok? Se você digitar 30 minutos, ele vai mostrar o Volume Profile de acordo com os últimos 30 minutos, coluna de saldo de acordo com os últimos 30 minutos. Tá? Diário vai mostrar o que aconteceu ao longo de todo o dia. O que é interessante? Interessante é realmente não utilizar sempre o diário e deixar no diário, porque nem sempre um ponto ou o que aconteceu há 10 minutos atrás, 5 minutos atrás, vai acontecer de novo, ou nem sempre aquele ponto que está no Volume Profile no diário é um ponto tão importante assim. Pode ter sido importante 2 horas atrás, agora não é mais. Então, é interessante utilizar tempos menores para a gente analisar, tá? A respeito, talvez 30 minutos, 60 minutos, depende também. Se eu colocar, por exemplo, os últimos 5 minutos, não vai me mostrar, tá, esse range aqui que o mercado está trabalhando,
ok? Da forma que eu quero, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente 30 minutos, colocar os 30 minutos para ter uma visão um pouco mais ampla, ok? Do que aconteceu, tá? Qual o ponto que teve uma agressão maior, qual o ponto que pode ter tido uma absorção. Então a gente vai adaptando esse tempo aqui da janela do DOM. Tá? E quem está operando mini ou e quer colocar um outro DOM ao lado, põe um outro DOM só para envio de ordens. A gente sempre acompanha o contrato padrão, o contrato do cheio, tá? E opera no mini. Então, quem quiser deixar um DOM do mini do lado, deixa, ok? Para justamente conseguir enviar essas ordens. O DOM do mini só serve para colocar a ordem, tá? Executar as ordens, cancelar, mover, não serve para leitura. Então a gente não utiliza o DOM, o Volume Profile do mini, nem o Times and Trades do mini, nem o gráfico do mini, ok? Utiliza do contrato cheio, tá? Bom, a gente viu aqui uma tela do índice. Tem uma ferramenta aqui que é importante, muitos desprezam. Ela está aqui bem pequenininha e é uma ferramenta importante, tá? Que é o nosso relógio. Por que é importante ter um relógio? Pode ser nessa tela ou pode ser na outra. Mas se tem notícia, tem número para sair, a gente sabe o horário que vai sair. A gente tem que saber que 1 minuto antes, mesmo com alarme cadastrado, a gente tem que ter noção que está chegando próximo a esse horário. Vai haver o quê? Uma diminuição de liquidez, uma diminuição de volume. Então a gente tem que ter realmente o relógio aí para que a gente possa acompanhar o horário, tá? Ok? Beleza. Mais um fator importante do relógio. Eu estou, por exemplo, operando índice. Tá? Eu quero saber quando está chegando próximo de abrir o mercado à vista, 10 horas. Quero saber quando está próximo de abrir lá fora, 10h30. Tá? Quero saber quando está próximo do meio-dia, queda de volume, identifico, opa, 11h30. Volume menor, sexta-feira. Então, a gente volta lá ao que a gente tinha falado na introdução. Existem momentos na qual os preços estão se posicionando de forma passiva ou de forma agressiva, ou não estão se posicionando de forma alguma. O mercado está com pouco volume, está parado num range, não dá para ficar na mão só de high frequency trading e tomando stop de graça, tá? Então tem que aproveitar realmente quando o mercado tem mais fluxo e tem um maior volume, ok? Bom, tela do índice basicamente é essa. Fatores secundários, tá? Ferramentas secundárias que a gente tem que ter na nossa tela. Grade de cotações, pode ter na outra tela, pode ter nessa mesma tela. Tem que acompanhar, tá? A gente sabe que o dólar tem uma correlação positiva com os DIs, tá? Tem que acompanhar, quer acompanhar, está operando o índice, tem que acompanhar os papéis que têm maior peso no índice, tá? E também tem que ver a variação do dia. Dólar a menos 2%, 2,5%, é bastante para a moeda. Índice mais 2,5%, 2%. Está num ponto semanal. Já não fez um rompimento bom, tem uma exaustão naquele ponto. Tá? Análise de contexto. Ok? Então a gente tem que acompanhar. Índice tem uma correlação praticamente negativa com dólar. Dólar indo para baixo e índice subindo. Tá? Muitos dias são assim. Alguns não são, mas muitos são. Ok? Então serve para a gente ter essa visão de contexto. Tá? Outras ferramentas que a gente pode ter
na nossa tela, tá? Ou numa tela secundária. Aí a gente pode ter acompanhamento de posição, financeira, tá? Resultado, ok? É importante ter, se não quer deixar na tela bem visível, acho que atrapalha, deixa escondido então atrás de uma janela, mas deixa aberto, tá? Outra janela que também é importante é a lista de ordens. Por quê? Porque a gente consegue ver o status da ordem, a gente consegue ver se realmente foi executada ou não, por mais que tenha informação no DOM, tá? Aqui tem o status oficial aí da ordem, se foi executado ou não. A gente pode acompanhar se tem alguma ordem aberta, a gente esqueceu, saiu do nosso campo visual. Então é sempre bom dar uma conferida, tá? Ter essas janelas abertas aí em outra tela ou até na mesma tela. Ok? E para quem quiser, também pode deixar realmente outros gráficos, ações, quer deixar tá operando o índice, né? Quer deixar um gráfico do dólar, deixa um gráfico do dólar na outra tela, tá? Quer deixar das principais ações, Ambev, Bradesco, Itaú, pode deixar também. Se não quiser, também não tem problema, tá? Ou faz a segunda tela também, deixa o dólar, deixa o índice na outra, dá uma observada nos dois. Então isso são ferramentas, esses gráficos são complementares, tá? Não é totalmente necessário, é complementar. Ok? Então basicamente é isso. Então a gente está realmente entrando no jogo aqui e definindo como que a gente monta a nossa tela, o que é importante, o que não é, para ter uma leitura bem objetiva dos conceitos de análise de fluxo. Ok? Bom, essa foi a primeira parte então dessa aula de entrando no jogo. Segunda parte a gente vai falar sobre outros ativos e fatores também, ferramentas importantes que a gente tem que ter e observar para operar esses outros ativos. Ok? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.